irmãos e irmãs, que juntos buscamos, usando aqui as palavras de Rossano Klinger, palestrante espírita já bem conhecido em nosso meio, um feliz ser humano novo, que nós busquemos neste novo ano que se inicia, 2022, nos tornar um novo ser humano. Essa é a nossa busca, nos tornar o verdadeiro seguidor do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma promoção do SEMPAC, Centro Espírita Ninfo de Paula Correia, localizado em Taquaralto, que é um distrito de Palmas, no Tocantins. Seja bem-vinda, nossa expositora da noite, a companheira irmã Heloína Cáceres, da cidade de Naviraí, de Mato Grosso do Sul, que nesta noite vai apresentar o tema Missão de Jesus e algumas parábolas. Heloína é participante do SEAC, a Casa Espírita em Naviraí, Sociedade Espírita Allan Kardec. Ela é médium, participa de estudos da prática da mediunidade, os trabalhos de desobsessão, paz, enfim, todo aquele processo de tratamento que a Casa Espírita oferece. Além de participar do Grupo Espírita Canto Maria de Nazaré, de repente, um dia pode até vir nos apresentar, né? Agora com essa questão de reuniões online, nós temos a oportunidade de ouvir e participar de qualquer lugar do mundo. Esse tema, Missão de Jesus e as Parábolas, é um tema que nos toca, que é muito interessante. Com certeza a nossa irmã poderá provocar em nós, através das suas palavras, esse desejo de mudança. Então, com a palavra, a nossa irmã Heloína. Seja bem-vinda. Essa luz brilhante, né, com o seu poder mental, com o seu poder de criação, que sustenta todo o universo, em conjunto com os seus filhos, que somos todos nós. Então, quando Jesus nos disse assim: meu Pai trabalha até hoje e eu também. E quando Deus quer, né, Ele expele de si, vamos falar assim, um grãozinho de luz, né, que está dentro de nós. A gente acredita que no coração, como centelha divina que somos, mas que a gente vai como se fosse uma poeirinha cósmica, se ajuntando ou se separando conforme o íons que a gente traz, o tipo de eletricidade que a gente tem, né? Os vórtices, enfim. E continuando se separando, a gente vai formando aquela família, né? De seres no futuro. A gente considera como família, né? Sideral. E vamos, conforme o Haroldo Dutra nos diz, a gente tem essa evolução ascendente que cresce, né? E esse crescimento não é só como a tabela que tem no livro dos espíritos impuros, imperfeitos, mais ou menos, vamos falar assim, e a gente vai pular para a classe de espíritos puros. E ele tem uma expressão que eu achei tão interessante, que ele fala que aquele que passa para essa categoria de espírito é tipo o espírito estagiário. Então, dentro dessa escala, que seria a última, ainda existem vários degraus, né, para a gente conseguir realmente ser a categoria de espíritos puros. E ele diz também que quando se chega nessa categoria, não erra mais. Então, vai nas missões, faz as coisas que tem que fazer, não erra mais. A gente pode também imaginar, no livro A Caminho da Luz, o nosso lindo Sol maravilhoso, o astro-rei, que por sua volta, né, por causa do seu poder, né, de gravidade, ele nos concentra nesse circuito solar. Então, vamos imaginar que lá no livro diz que a comunidade de espíritos puros, do qual Jesus faz parte, estiveram reunidas no nosso Sol
por 2 vezes. Eu andei pesquisando e o Sol foi gerado assim. Dentro da nossa Via Láctea houve tipo uma abertura e onde condensaram-se várias moléculas. E nesse turbilhão de partículas, né? Nesse turbilhão de partículas, uma delas se sobressaiu e se transformou no nosso Sol. E também, o Sol foi formado, deixa eu pegar a colinha aqui, em 4 bilhões e 603 milhões de anos. A gente falar é fácil, mas não dá nem para imaginar quanto de tempo que é. Né? E a nossa Terra foi formada há 4 bilhões e 55 milhões de anos. Então, o segundo encontro da comunidade de espíritos no nosso Sol se deu quando Deus escolheu Jesus como governador do nosso planeta. Ah, mas não pense que governar é ficar lá na cabine, no lugarzinho secreto dele, de lá das ordens. Não. Jesus que informou. Quando o Sol, né, produziu de si uma massa flamejante, Jesus quem deu aquele molde que no centro da Terra tem a placa de ferro, várias outras camadas até a crosta, né? Onde nós habitamos. E precisou-se aquele planeta, aquela massa, né, incandescente, precisou ser resfriada. Por isso que a gente ouve falar a era do gelo, né? Porque era necessário. E depois, com o passar dos anos, dos bilhões de anos, começaram-se a ter condições de ter vida na Terra. Aí a gente pergunta, mas por que Deus escolheu Jesus? Não podia ser outro, né? Já que tem tantos espíritos puros, né? Então a gente, assim, não tem como a gente duvidar nem questionar a vontade de Deus. Porque quem está lá nessa categoria, segundo a nossa doutrina espírita, na questão 625, do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou aos espíritos qual é o modelo justo, né, que Deus apresentou a nós, né, seres humanos, como modelo e guia. A quem nós vamos seguir, né? Então, a resposta dos espíritos foi ver de Jesus. Então, Jesus realmente, segundo a doutrina espírita, ele detém todos os conhecimentos, ou seja, todas as ciências em alto grau. Também um livro que me foi solicitado dele, do Espírito Áureo, né, Universo e Vida, lá conta muitos conhecimentos, inclusive, eu vou falar assim, sofrimento, mas a gente não tem como mencionar como foi para Jesus deixar, né, a sua, como eu vou falar, assim, ao seu poder, vamos falar assim, de governador, para poder, porque eles não tinham, essa categoria não tem mais perispírito menor. Então, para ele vir na nossa terra, precisou, segundo o livro, segundo o espiritual, de 200 anos para ele conseguir diminuir a sua chama, diminuir a sua capacidade política, né, vamos falar assim, para poder ter, né, o corpo mental, o corpo perispiritual, para poder realmente ter. E também outros livros contam que ele pediu ao anjo Gabriel que pudesse estar estudando aqui na nossa terra qual seria o melhor lugar para ele vir. Quem seriam os pais, né? E foi escolhido Israel por vários motivos. Israel detinha a religião monolítica, acreditava num único Deus. E era um ponto onde, naquela época, o mar Mediterrâneo
era um centro comercial entre unia a África, a Europa e a Ásia. E ali todos os lugares de Israel, principalmente Nazaré, eram muito visitados. Então a notícia que Jesus ia trazer facilmente iria se espalhar e ser levada para vários continentes. Então, Jesus não veio assim por um acaso. Se nós temos programação, segundo a doutrina espírita, a gente sabe que temos programação, imagina a programação da encarnação de Jesus. Né? Eu falo reencarnação porque, para Jesus ter sido espírito puro, ele reencarnou diversas vezes em outros universos, em outros mundos, porém, ele foi um espírito que adotava as ações mais corretas e mais rápido do que nós. Ainda temos que passar pelo crivo da nossa razão, que passar, às vezes, fazer os questionamentos, né? Segundo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, Santo Agostinho explica que todas as noites ele fazia isso. Então, a gente procura fazer, ao deitar, essa análise do dia. Puxa, eu não devia ter falado assim com alguém. Mas esse aqui eu acho que eu mandei bem, né? Vamos conservar. Mas por que a gente tem essa análise? Porque a gente tem o norte, o rumo que foi dado de Jesus, através de parábolas, porque ele sabia que pelas histórias ele chegaria mais rápido no coração das pessoas humildes. Vamos imaginar lá naquela época os seres em que se sentiam diminuídos, se sentiam sem ter ninguém que o defendesse, né? Então, muitas das vezes somos nós mesmos, quando estamos tristes, quando estamos abalados, né? E a gente nem sabe o que fazer às vezes na situação. Mas se a gente vai atrás do nosso livrinho, Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Jesus para nós, que vai ser sempre o amor sublime de Deus, que ele personificou. Ele não só trouxe a mensagem, como a maioria dos espíritas e fariseus da época, é a mesma coisa que nós. Se nós formos na casa espírita, falarmos de Jesus, mas não convidarmos dessa fase, dessa história que está acontecendo na nossa vida, nós vamos ser como sepulcros calados, né? Bonitos por fora, mas por dentro cheios de coisas a serem arrumadas. Né? Então, voltando à pergunta, por que Jesus resolveu reencarnar aqui nesse planeta? Em primeiro lugar, pelas leis divinas, né? É uma missão que precisava cumprir realmente. E em segundo lugar, porque ele acreditava nos filhos de Deus, seus irmãos, que habitavam aqui na Terra naquele momento e que muitos ainda somos nós mesmos. Há quanto tempo viemos reencarnando, caindo aqui, caindo ali, né? E às vezes a gente se revolta contra Deus quando as coisas não estão dando certo. A gente nem lembra de Jesus, às vezes no momento de tristeza, premura, ou às vezes no momento de alegria. E quando a gente está com a saúde debilitada, quando a gente está com a perda de seres queridos, quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, a gente vai até Deus. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Né? Existem pessoas que ainda brincam com isso, falam, por que você quer ser? O atalho, a morte e a mentira. É assim, não é que a gente quer ser, muitas das vezes nós não nascemos numa família abençoada, que nos norteia, né, com a luz dos ensinamentos de Jesus. Não necessariamente dentro da família espírita, mas se a gente tem um norteamento dos ensinamentos de Jesus, a nossa vida vai ser pautada com um pouco mais de menos agressividade, né? A por
aqueles irmãos que nos humilham, que nos ofendem, são irmãos doentes, ainda não reconhecem Jesus dentro do seu coração. Então, por isso Jesus trouxe esses ensinamentos para acalmarmos a nossa alma, o nosso orgulho, a nossa presunção, às vezes de querer ser melhor que os outros, mas por que aquela pessoa fala assim comigo? Então eu penso que ela é, né? Então, quer dizer, para a gente modificar a nossa ótica da vida. E a graça dele falar que nós não morríamos, né? Nós somos imortais. O que morre mesmo é o corpo e não a nossa alma. E que nós, mesmo sendo pobres de espíritos, teríamos, né, nas bem-aventuranças o reino dos céus. E nos disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham ao coração de crianças. Então não é para a gente fazer gracinhas a todo momento, porque a alegria faz parte da vida nossa. É importante ter alegria, mas para a gente compreender que um coração puro é como uma criança que não tem maldade, que não tem sentimento de revolta, de ira, briga naquele momento, de repente já está lá brincando com o coleguinha, já nem precisa pedir perdão ou fazer as pazes, né? Criança realmente é a nossa alegria. A gente tem que aprender muito com ela ainda. E é importante falar que essa missão de Jesus nos trouxe no momento certo algumas coisas em que podemos compreender melhor. A gente tem a doutrina espírita que nos esclarece o motivo do porquê estamos aqui. Mas existe algo melhor, ou existe realmente algo dentro do mundo que a gente não conhece, que a gente fala que é espírito, que é espírita, são fantasmas, é mau agouro, é bom agouro? Enfim, a gente sabe que todos nós seremos um dia espíritos puros. Pode demorar bilhões de anos, né? Porque nós talvez não tenhamos essa capacidade que Jesus teve de escolher os menos tempo. Mas sabemos que trilharemos sim essa escalada até chegarmos na condição de espíritos puros. Porém, essa evolução ascendente, ela, quando chegamos lá, ela tem uma pequena involução, vamos falar assim. Porque aí a necessidade é voltar e levar aqueles irmãos que ainda estão fora de si, né? Que ainda estão fora do caminho, né? Não a custa de ser uma coisa obrigatória. Não, você vai no centro, sim. Vamos fazer assim, né? Vamos falar assim. Mas através de convites amorosos, né? Porque tudo que é obrigado, a gente se sente assim, desacreditado de ir, né? Mas aquele convite amoroso, vamos lá, porque você vai se sentir melhor, você vai sentir que realmente existe a presença divina dentro de você e que você pode fazer coisas melhores por outras pessoas, não só por ti, né? E nos ensina também a nos proteger através das orações, o orar e vigiar, porque se nós não oramos e não vigiamos, nós médiuns, somos imãs, né? Imãs que pegam todos os irmãozinhos que necessitam de luz, de esperança, de bondade. Não que nós tenhamos tudo isso, mas a gente está tentando se esmerar para a gente conseguir chegar num patamar melhor do que aquele que a gente reencarnou. Então, a gente vem da espiritualidade com bagagem, com estudo, com noções que seria que a gente poderia fazer. Temos o livre-arbítrio, mas existe dentro dessa comunidade de espíritos puros, seres que nos conhecem tão profundamente que sabe que às vezes a gente vai amarelar. A gente não vai seguir aquele caminho que a gente programou. A gente vai para outro caminho. Mas, sem a gente saber, eles já programaram o nosso pró e contra, vamos falar assim. O nosso caminho programado que a gente conhece e que a gente poderia não seguir. Então, nada é por acaso
tudo tem um encaixe, tudo tem algo perfeito que a gente nem percebe, né? A gente, quando olha para o céu e vê essa imensidão de estrelas, bom, hoje em dia não dá para ver muita imensidão por causa da claridade da luz elétrica, né? Mas a gente sabe que existem milhões de estrelas. Então, cada estrelinha dessa pode ser um planeta habitável, pode ser um planeta que ainda está em condições de vir a ter a habitabilidade, e pode ser um planeta que já está muito além de nós. Segundo o Haroldo, o planeta Júpiter, ele capta a energia solar e transfere muito mais do que ele capta para os planetas que estão atrás dele. Então, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né? Aquela constelação, aquelas partículas, né, que estão entre Júpiter e Saturno, também recebem dessa claridade. Então, futuramente, há não sei quantos bilhões de anos, ele também vai virar um Sol. O nosso sistema solar terão 2 sóis. Olha que maravilha! Fatalmente, daqui uns 6 bilhões de anos, o nosso Sol se transformará numa estrela amarela. Ele é uma estrela amarela, vai se transformar numa estrela branca, né? E depois numa estrela de pouca luminosidade. Mas o importante é que tudo no universo, nas nossas vidas, conforme o Walt diz, até num pequeno átomo, na pequena partícula, está condensado tudo que existe no universo. Então, desde o pequenininho até o grande, no cosmos, está condensado as leis divinas, as ações e reações, né? Que a gente pode ir aprendendo. Esses ensinamentos de Jesus, através de parábolas, que até eu separei 3 parábolas que condiz assim, com essa leitura que a gente está fazendo na noite de hoje, como se fosse uma trilogia, né? 3 livros. A gente fala, autor X fez uma trilogia, mas Jesus também já fazia naquela época, que é a parábola da ovelha perdida, né? Qual de vós que tendo 100 ovelhas, estando 99 no aprisco, não sai em busca daquela ovelha perdida? O segundo livro seria a parábola da dracma perdida, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, e que a gente tanto conhece, a parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que falou para o pai: me dá a minha parte na herança, que eu quero viver a vida, quero viver tudo que eu tenho direito, né? E depois, arrependido, volta para casa. Por que eu escolhi essa parábola da dracma perdida, né? Porque, em primeiro lugar, naquela época, existia assim, uma espécie de combinação entre os noivos. O noivo, no caso da nossa história, a gente pode considerar como sendo Jesus, ofertava à noiva um colar com 10 dracmas, né? A noiva na nossa história somos nós, humanidade. Essa oferta do noivo desse colar seria a missão de Jesus através dos seus ensinamentos, né? E a parábola começa no desespero da mulher que tinha perdido uma dracma. A dracma, naquela época, equivalia a um denário romano. Seria mais ou menos o pagamento de um dia trabalhado, de um trabalhador médio. Então, para a época, era muito dinheiro. E ela limpou a casa, arrumou, varreu, futucou aqui, procurou entre os cantinhos, até conseguiu achar a sua dracma. Por que ela estava desesperada? Porque o noivo, ao dar esse colar de dracmas, sabia que ela usando, estaria firmando o seu compromisso com a sua esposa perante a sociedade. E ela, ao usar o seu colar com as dracmas para todos, ela mostrava que ela tinha esse compromisso de ter uma família, de ter alguém que com ela formaria a família futura. Então, essa união dos noivos estavam
ela chamou todo mundo, chamou a vizinhança, chamou as amizades, a família. Olha, regozijai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Então, na nossa visão da noite, a gente coloca assim, que como foi no interior da casa dela, mas a gente pode colocar tanto no interior da nossa família, da nossa casa, como no interior nosso. Quais as dracmas que nós estamos perdendo ou deixando, né, passar e não estamos observando? O que de fato estamos fazendo com a nossa família, com o nosso sentimento, né? A vida está tão corrida que às vezes a gente não para um pouquinho. A nossa presença não é notada. A nossa presença na família não tem mais aquela qualidade de antes, né? O que estamos deixando passar? E dentro de nós, quais esses ensinamentos que a gente ainda não conseguiu compreender, que a gente não conseguiu fazer? Se a gente pegar cada um dos ensinamentos e tentarmos fazer dentro de nós mesmos, né? Tentar seguir, por exemplo, eu falo demais, vamos falar assim, e às vezes eu não me dou conta que as pessoas estão incomodadas, né? Então a gente tem que ver o que dentro de nós, o que dentro das nossas famílias estão ainda perdidos, para a gente recuperar. A gente precisa falar de Jesus, dar um norte, que Jesus é o nosso sol, Jesus é a nossa fonte inesgotável de amor, de perseverança. Chico Xavier falava assim: eu admiro muito as pessoas que não rezam, que não oram, que não fazem as suas súplicas, porque se orando para Deus a vida já é tão difícil. Ele se imaginava na presença dessas pessoas, na vida dessas pessoas, o quanto mais difícil não seria. E que, na verdade, são estágios da vida da gente. São estágios em reencarnações que a gente passa. Muitas das vezes, nós, hoje espíritas, podemos muito bem termos falado mal da doutrina espírita. Podemos muito bem termos perseguido os cristãos, né? Porque o nosso passado esquecido ainda ressoa nas nossas atitudes de hoje. Não precisa fazer, eu quero fazer regressão para saber o que eu fui no passado. Basta você analisar, nós, né, analisarmos as nossas vidas hoje. A que ponto chegamos, qual o ponto que a gente quer chegar, né? Como queremos sair desta terra? Estamos nos preparando para um futuro? Dentro de nós, a dracma da preservação, né, dos ensinamentos de Jesus, está falando mais alto? Vou pedir desculpas porque aqui do lado tem uma igreja evangélica, né? E hoje acho que é dia de culto deles. Nós estamos chegando no final. Vou falar também sobre a outra parábola que eu escolhi, é a parábola da viúva persistente, vamos falar assim. Existia um lugar, uma cidade, né, em que um juiz não temia Deus, não temia homem nenhum. Ele fazia o julgamento conforme sua vontade. Ele não importava quem realmente tinha direito, quem realmente tinha a verdade. Ele fazia o que ele bem entendia. Então, ele não importava nem lá a sua profissão, sua casa onde ele trabalhava, o fórum, o judiciário. Então, ele começou lá. E ele mantinha a distância das pessoas, não conversava com ninguém. Achava ele ser soberano a todos, porque ele tinha galgado o grau de juiz. E nessa mesma cidade, nas vizinhanças, existia uma propriedade, vamos falar uma propriedade rural, onde existiam 2 sócios que eram donos dessa propriedade. E um veio a falecer. E a sua viúva, por ser simples, né, ignorante de leis, não conhecia nada, foi passada para trás pelo outro sócio, que foi o cartório.
território e tomou posse daquela propriedade. Hoje em dia já é mais difícil disso acontecer, mas a parábola de Jesus, naquela época, aconteceu. Então, ela rezava a Deus todo dia, toda noite, antes de dormir, ela fazia suas preces. Como que ela ia sobreviver, porque ela teria que sair daquelas terras, e tinha vários filhinhos que dependiam do seu trabalho para sustentá-los. E ela recebia de orientação procurar o juiz da cidade. E ela ia lá no fórum, queria falar com o juiz, não conseguia, ia na casa dele, não conseguia, deixava recado para ele: seu juiz, faz-me justiça, porque eu estou em meu favor contra o meu adversário. Eu tenho filhos para criar, eu não tenho nada, eu só tenho essa terrinha, é de metade, mas eu quero só a minha parte. Tanto que ela insistiu, quando ela ia na casa dele, os funcionários, né, falavam, eram obrigados a falar que ele não estava, e ela sabia que não estava, porque ela às vezes ficava de prontidão para ver onde se via o movimento dele na casa, e via, e ela ia lá e batia pedindo para falar com ele. Ele não atendia. E a persistência dela na oração, no recebimento da mensagem para procurar o juiz, fez com que ela pudesse realmente acreditar que isso fosse resolver esse problema. Ao ponto de tanto que ela persistiu, que o juiz falou: eu não tenho medo de Deus, eu sou ateu, eu não tenho medo de homem nenhum, mas por causa dessa mulher, para que ela me deixe em paz, eu vou atender o pedido dela. E Jesus continua a parábola falando assim: e esse juiz, que não tinha normas certas a seguir, resolveu fazer o pedido dessa mulher, que orava e vigiava, que dirá Deus, nosso Pai, que está nos céus, que tem tudo organizado, que tem tudo programado, que tem a justiça real, não a nossa justiça, que às vezes a gente tem uma justiça que não é bem justiça, é uma vingança, né? É a justiça com as próprias mãos. Então, o que mais nós poderemos duvidar ou suspeitar que Deus não vai atender nossos povos? Às vezes, nem sempre é naquele momento, porque a gente é muito imediatista. A gente fala assim: Deus, eu preciso de um emprego, e já quer que amanhã já se abra a porta. Mas o que a gente está fazendo para merecer esse emprego? Quando estamos empregados, a gente agradece ao local de trabalho, agradece às pessoas que estão ali trabalhando conosco, agradece a Deus a inteligência que Ele deu a cada um de nós para poder desempenhar nossas funções. A gente agradece a oportunidade de estar sendo útil para alguém, inclusive para nós mesmos. Então, tem tantas coisas que às vezes a gente pede a Deus e as portas não se abrem, às vezes, imediatamente. E a gente se acha no direito de ficar com raiva, de ficar, puxa vida, se isso não aconteceu, mas eu não mereço, então, ser feliz? Eu não mereço ter aquilo que eu preciso progredir? Claro que merecemos. Também precisamos entender que tudo é no tempo de Deus. Tudo é na forma que Deus age na vida da gente. E se nós plantamos tempestades no passado, como queremos colher bonanças agora? Então temos que atentar ao que estamos plantando hoje, para que nosso plantio no futuro seja melhor. Então, quando aquela pessoa que foi assim meio dura nas palavras conosco, vamos dar o silêncio por resposta, vamos deixar ela falar, porque aquilo é uma forma dela desabafar, aquilo é uma forma dela achar que pondo aquilo tudo contra nós, ela vai se empoderar, ela vai se sentir empoderada. E o que é importante também dizer é que às vezes nós também agimos assim, outras pessoas sem nem mesmo perceber. Então tudo isso que Deus nos trata, que Deus nos mandou através de Jesus, pelas suas parábolas, pela sua missão, de nos acordar, de nos fazer uma leitura consciente desses ensinamentos, a melhorar a nossa forma de pensar. Né? Porque muitas das vezes a gente não vê que aquele irmão que nos distrata, que nos faz sofrer,
é a mola mestra para nossa impulsionada a uma vida melhor. Ou seja, aquele é o teste que muitas das vezes nós pedimos e não suspeitamos que é o teste. E não passamos por nosso orgulho ser maior, pela nossa vontade de ser melhor que os outros, ser maior. Enfim, tudo aquilo que está no nosso caminho, com diálogo, com perseverança, com fé, com as orações diárias, né? No nosso livrinho Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a prece aos anjos guardiões, né? Para afastar os nossos maus pendores, vamos falar assim. Tem a prece pelos outros, pelo que nasceu, pelo que morreu, pelos doentes, pelos obsidiados, por aqueles que estão nas aflições da vida. Quantas vezes a gente reza para nós e esquece de rezar para um irmão, né? Um momento antes, a gente estava conversando com os irmãos sobre umas parábolas, não, sobre uns ensinamentos de um médico, e achei interessante que o Dilon escolheu uma que eu também achei legal. A senhora foi falar com o médico espírita que ela estava assim, muito entristecida com o apartamento do marido, do filho, e ela não estava assim mais aguentando de tanta solidão, de tanto desespero, pelos sentimentos, né, que ela sentia, de perda. E esse médico passou o remédio, tudo, mas ele orientou ela, já que a senhora tem condições, onde a senhora mora, a senhora pode encontrar famílias necessitadas, a senhora doa cestas assim, bem boas mesmo, em nome do seu marido, em nome do seu filho, do seu próprio nome, porque com o passar do tempo a senhora vai ver que vai melhorar. E passou, ela voltou lá, falou que realmente ela não estava mais com aquela angústia, que tinha sido melhorado, né? E passaram-se 3 anos, aí a secretária dele entrou dentro do consultório e falou assim, olha, doutor, tem uma pessoa lá fora, na verdade 3 pessoas, a mulher, o marido e o filho, que não querem consultar com o senhor, querem apenas falar uma mensagem. Aí o médico achou estranho, né? E falou, não, mas manda entrar. Aí ela entrou e falou, olha, doutor, eu vim aqui porque eu agora mudei de situação, estou casada, esse é meu marido, esse é meu filhinho, que nem é dele, mas ele trata muito bem meu esposo. E eu vim aqui agradecer e pedir que o senhor não mande mais a cesta para mim. Eu não vou mais precisar. Aí o médico falou assim, mas eu não estou entendendo, eu não mando cesta nenhuma para a senhora. Aí ela falou, mas o nome do senhor não é fulano de tal? A moça que foi lá falou assim, sim. O médico falou, sim, sou eu mesmo. Então, a cesta que me chega no seu nome. Ele falou, mas quem que vai entregar essa cesta? Aí ela falou, é uma senhora, assim. Aí que ele foi lembrar da senhora de 3 anos passados e falou, olha, não sou eu que lhe mando a cesta, é essa senhora. A senhora pode falar para ela que não precisa mais. Aí eu falei, mas e agora? Tem outra coisa. Ele falou, como assim? Mas e as orações que eu faço em seu nome todo dia? Eu rezo, meu filho reza, meu esposo reza para o senhor. Aí o médico falou assim, não, as orações podem continuar. Porque qual de nós que não precisamos de orações? E esse médico, né, citou que também o Chico Xavier falava que precisava de orações, de orar por ele, que o Divaldo podia orar por ele. Eu lembrei que o Papa, né, Francisco, também pedia para orar por ele. Enfim, qual de nós que não precisamos de oração? E ao orar pelas outras pessoas, a gente vai estar fazendo um pouco desses ensinamentos que nos trouxe essas parábolas que Jesus colocou em nossos corações. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer a caridade antes de qualquer coisa, em primeiro lugar. Então, que a gente consiga fechar os olhos nesse momento e imaginar essa luz divina de Jesus entrando em nossos corpos, entrando em nosso ser, para que nos transforme, transmute, né, esses momentos, às vezes, de raiva, de ignorância do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa mente, em coisas boas,
aos nossos irmãos e assim seguiremos esses ensinamentos da missão de Jesus. Muito obrigada, que Jesus esteja. Gratidão, Heloína. Muita paz. Neste momento, fazer a nossa oração, agradecendo ao Pai, à espiritualidade que esteve presente durante todo este tempo que estivemos juntos, que nós possamos interiorizar essas lições e levar em nossa vida prática, nos transformando. Que a espiritualidade possa visitar cada lar, levando essa energia nas águas que foram colocadas em jarra, copo, garrafas, para que sirva de medicação, de remédio a cada um que dela fizer uso. Gratidão à espiritualidade, gratidão a Heloína pelas palavras. Graças a Deus, que assim seja. Muita paz. Seu Maurício, quer falar alguma coisa? Graças a Deus. Não, eu só quero agradecer, né, a todo mundo, a todos que estão aqui com a gente. Aproveitando e agradecendo a Heloína, que foi maravilhosa, tá, Heloína? Sua palestra foi brilhante. Foi muito bom, e é muito bom ouvir falar de Jesus. Esses termos, eu gosto muito de estudar essa parte de Jesus, como construtor, né, amando de Deus, do planeta Terra, há alguns bilhões de anos atrás. Foi muito bom, foi muito boas suas reflexões. Valeu demais. Obrigado a todos. Boa noite, gratidão, obrigado por todos, desculpa alguma coisa. E aqui na Viraí, quando vocês vierem passear por aqui, a gente está à disposição, tá? Boa noite a todos.